Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Entrevista. Hoje nós viemos até a sede regional do escritório da Emater para conversar um pouquinho sobre produção leiteira. Ao meu lado já está o doutor em agrosistemas, Vilmar Fruscalso, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Vilmar, obrigada pela recepção, boa noite. Boa noite e obrigado pelo convite. Bom, todos sabem que no fim de fevereiro, início de março, principalmente ali, a gente enfrentou um momento bem delicado em relação à estiagem e isso afetou diferentes setores. Na área de produção leiteira não foi diferente, né, Vilmar? Como é que foi aquele momento, se a gente puder fazer um retrospecto e também chegar até o momento atual e o que ainda é possível perceber nas propriedades? Sim, a atividade leiteira ela é hoje a atividade econômica mais importante econômica e socialmente para a região. E como todas as demais, ela sofreu um grande impacto com a estiagem, visto que a produção de leite depende essencialmente da produção de alimentos na granja, na propriedade. E a estiagem, é claro, afetou as pastagens. Então foi um momento difícil, um momento crítico, um momento de muita apreensão para o bovinocultor de leite, visto que ele viu aos poucos a sua fonte de alimento para o gado ir definhando e secando. Com isso, o gado se alimenta mal, adoece mais, tem o seu sistema reprodutivo comprometido e, é claro, baixa bastante a produção de leite. Baixa por quê? Perde em quantidade e perde em qualidade. Então, toda a nutrição dos animais ficou comprometida. Então, o animal passou a se alimentar menos e com menos qualidade, e com isso o rendimento da granja caiu e caiu bastante. Bom, aos poucos o tempo foi colaborando mais, a chuva foi voltando, mas ainda os desafios prosseguiram e nós temos ainda aí algumas questões a serem melhoradas. O que você diria que é essencial a ser pensado nesse momento e o que também poderia ter sido feito antes? Certo. É claro que além da pastagem, a questão da silagem de milho foi extremamente afetada, que é o principal alimento armazenado, que é o principal volumoso conservado que é fornecido aos bovinos de leite. Em função da baixa umidade do solo, a produção de silagem caiu bastante, caiu muito. Onde se esperava 60, 50, 60 toneladas por hectare, nós colhemos 10, 15, 20, excepcionalmente 25 ou 30. Isso sem falar da qualidade, que foi muito inferior. Uma silagem de alta qualidade, com produção de grãos normal, num ano normal, ela tem 75% de nutrientes digestíveis totais. Isto é, a vaca consegue aproveitar 75% de tudo que ingere. Num ano de estiagem, essa digestibilidade, esses nutrientes aproveitados, eles caem para 50%. Então houve uma perda em quantidade, houve uma perda em qualidade. O que o agricultor tem que pensar quando acontecem esses períodos de estiagem? É se precaver, se prevenir, guardar alimentos, armazenar alimentos conservados, silagens e fenos e grãos, quando possível, por pelo menos 2 anos. Por pelo menos 2 anos. Então, ele fazendo isso, em um ano de estiagem, ele consegue passar sem que o gado seja afetado, sem que a produção caia, mantendo a produção, até que volte uma nova safra de silagem e a produção de alimentos continue normal. E também pensar em armazenar água na propriedade, através de cisternas, através de açudes e, à medida do possível, implantar um sistema de irrigação. Então, uma dica que a gente sempre dá para aquelas granjas, é claro, que possuem essa riqueza maior que a água. Instalar sistemas de irrigação é um investimento que vale a pena, é um investimento que se paga, é um investimento que deixa o produtor mais tranquilo, pois ele sabe que a sua safra está praticamente garantida. Embora possa haver falta de chuva, coisa que acontece de tempos em tempos na nossa região. Nosso clima nos prega peças, ele não é um clima perfeito. Cada 4, 5, 6 anos, nessa faixa de período, mais ou menos, ocorre uma estiagem. Então, se ele puder irrigar, ele contorna esta situação. Então, essa é uma dica que a gente deixa. Armazene água, faça irrigação, armazene alimentos por pelo menos 2 anos. Outra alternativa, outra opção, outra dica é armazenar grãos. Grãos de milhos, grãos de trigo, de cevada, triticale, centeio, sorgo.
enfim, todos os grãos possíveis de se produzir na nossa região. Como é que ele faz isso? A partir de um silo secador na propriedade. Então, outro investimento que também ele se paga, um investimento para que o agricultor coloque na sua agenda, no seu projeto, né, de investimentos. Ele garante um grão na propriedade e garante um grão de alta qualidade para produzir, então, a sua ração na granja durante todo o ano. Planejamento que possibilita uma segurança maior, né, Vilmar? Bom, e se a gente falar então nessas realidades distintas que nós temos na nossa região? Eu digo isso porque cada região, cada município especificamente tem aí o seu cenário. E, por sua vez, realiza investimentos também conforme as suas capacidades. Como que você visualiza aí esse momento, né, tendo em vista todas essas dificuldades que nós vivenciamos, mas rotineiramente aqui na nosso Alto Uruguai, como que os produtores costumam fazer esses investimentos? Aí a sua avaliação em relação a isso. Bem, o impacto na atividade leiteira da estiagem ele foi bastante diferente entre as granjas. Então, por exemplo, aquela granja que depende exclusivamente da pastagem e que tem reserva de alimentos conservados baixa, o impacto foi maior, pois a dependência do pasto, da forragem produzida a campo é quase que 100% em alguns casos. Neste caso, o impacto foi imediato. O animal passou a sofrer de subnutrição logo no início da estiagem, e a produção de leite chegou a cair até 50% em alguns casos. No outro extremo, aquele agricultor que trabalha com sistema confinado, tipo compost bar, o freestall, onde os animais recebem toda a alimentação no coxo, porque estão estabulados, fechados, e esse produtor já naturalmente tem uma reserva de alimentos maior, de silagem, feno e grãos, né? Ou compra uma ração comercial. E, nesses casos, o impacto foi menor. E mesmo aquela situação intermediária, onde a produção de leite é à base de pasto, mas a reserva de feno e silagem, que são os alimentos conservados, foi maior, então o impacto também foi menor. Porque à medida que a pastagem perdia qualidade, o agricultor, o produtor de leite, substituía por silagem, compensava, aumentava a quantidade de silagem. Neste caso, quando usa silagem no lugar do pasto, também sobe o custo de produção, mas não na mesma proporção de quando a gente usa concentrados, uma ração comercial. Custa muito mais do que uma silagem produzida na granja. Então, quem tinha bastante silagem guardada teve um impacto menor. Então, o custo variou muito para quem trabalha só pasto, para quem trabalha pasto, mas tinha alimento conservado, ou para quem trabalha no confinamento. Isso pensando num efeito imediato, mas a médio e longo prazo, esse do confinamento ele tem alguns efeitos que talvez sejam maiores na soma do que aquele que trabalha apenas com pasto. Por quê? Porque esse do confinamento depende exclusivamente do alimento conservado. E o alimento conservado que ele conseguiu produzir neste período de estiagem é de baixíssima qualidade. Além de ter menor quantidade, tem menos qualidade. O que terá que fazer o confinador? Usar mais concentrados. Milho, soja, grãos, farelos, ração comercial, que está num preço altíssimo. Então, a médio e longo prazo, ele continuará sofrendo os efeitos da estiagem. Esse do confinamento estou falando, porque ele terá que lançar mão de maiores quantidades de concentrados, cujo custo é maior. Então, a margem ainda continuará aquém daquela que estava antes da estiagem, por alguns meses ainda também para esse pessoal do confinamento. Quando a gente fala em custos, né, Vilmar, quer dizer, é uma palavra até que assusta muitas vezes os produtores. E realmente são altos, e você falou aí também do que é preciso adquirir, né, por todos aí, e também se tratando de medicamentos, outros itens que também fazem parte da rotina dos produtores de leite, né? Quer dizer, são vários itens que, até para as pessoas que de repente não estão nesse meio e não entendem muito bem, quer dizer, é muita coisa para ser colocado na ponta da caneta. É muita coisa, e esse impacto sobre os custos de produção vem lá da pandemia. Vem lá da pandemia, do aumento das commodities, que foram acompanhadas pelo aumento do preço dos medicamentos, que foram acompanhadas pelo preço do petróleo, que também é uma commodity internacional. Então, soma-se o preço do diesel, o preço dos medicamentos, o preço dos detergentes,
o preço dos equipamentos, a manutenção dos equipamentos e da alimentação, o preço final, o impacto final sobre o preço do leite foi altíssimo. A margem de lucro do pequeno produtor, principalmente, baixou bastante. Ele está trabalhando com uma margem mínima. Mínima, em alguns casos, chegou a entrar no vermelho, no forte da pandemia, né? Chegou a entrar no vermelho. Então, é um período bastante difícil que o pessoal tem que entender, às vezes, que vai ao supermercado, né? E o leite está com um precinho elevado. O leite está mais caro, mas não tem como baixar, porque o custo de produção é que se elevou. Se nós pensarmos em alimento, o farelo de soja, a que preço estava antes da pandemia? O milho, que preço estava antes da pandemia e o preço que está hoje? O milho beira hoje a faixa dos R$100, a soja esteve aí a R$200 até poucos dias, agora baixou um pouco. Então, isso são os principais insumos que compõem a ração. Então, isso tudo subiu, o custo subiu e o preço do leite ao produtor não acompanhou. Então, é um período difícil, a gente sabe que é um período difícil, né, que o produtor de leite está passando, mas a gente está esperando que logo aí adiante essa situação se reverta. Com certeza, e todos estimam aí que esse cenário melhore logo, e também vale ressaltar, né, Vilmar, que mesmo diante de todas as dificuldades, desafios diários, o que vale é persistir e continuar, de alguma maneira, aí, traçando novas metas e novos planejamentos para investir aí em breve, certo? Gostaria que você falasse um pouquinho em relação a isso, sempre com essa ideia de melhorar e obter aí melhores níveis de produtividade. É sempre bom lembrar que a atividade leiteira é uma atividade extremamente penosa. A gente fala em penosidade quando avalia o grau de dificuldade do trabalho, da cobrança que o trabalho faz para com o produtor, para com a produtora. Pois ordenhar as vacas 7 dias por semana, no dia do aniversário, do casamento do melhor amigo, no Natal, na Páscoa, não existe. Folga, são 365 dias por ano. É uma atividade difícil. E por ser tão penosa, tão trabalhosa, que exige muito da família como um todo, ela deveria ser muito bem remunerada para compensar todo esse sacrifício. Porque muitas vezes não resta outra opção ao produtor. E ela tem essa vantagem de oferecer uma renda mensal e de ocupar a mão de obra familiar, como, por exemplo, quando um filho ou uma filha resolve casar e construir uma casa do lado da casa dos pais. O leite oferece essa oportunidade para que ele obtenha essa renda. Então, é justo que o preço do leite seja maior. Países mais desenvolvidos, países mais organizados na cadeia do leite, possuem um preço mais estável, uma garantia maior. No Brasil, a maior dificuldade é a flutuação de preços, que às vezes nos pega de surpresa. Nós estamos num país capitalista de nível de mercado, a gente aceita isso, né? Mas o que a gente gostaria é que houvesse uma política de uma estabilidade de preço maior, uma previsibilidade maior. E isso nem sempre acontece, né? Então, no momento, a partir do momento que começou essa estiagem, começou essa pandemia, a rentabilidade da atividade leiteira reduziu bastante. Ela não está de acordo com a penosidade da atividade. E o leite é um alimento nobre que as famílias das cidades precisam, às vezes, para dar para uma criança, né? Precisa um alimento nobre e necessário, mas temos que pensar que o produtor também merece uma renda justa pela dificuldade do seu trabalho. Mas, como tu disseste, a persistência vale também para o agricultor, para o produtor de leite. Aliás, como vale para qualquer outro negócio, né? E as dificuldades são bastante. Você tem dificuldades com estiagem, com pandemias, com animais que adoecem, com problema de tristeza parasitária, de mastite, de súbita disparada nos custos de produção, com doenças na família, às vezes, né, com o alto preço da terra, dos equipamentos. E se a pessoa desiste na primeira dificuldade, como já aconteceu muitos e muitos exemplos, onde a propriedade foi tomada por uma tuberculose e teve que abater todos os animais, se ela desiste na primeira dificuldade, ela jamais saberá onde poderia ter chegado. Então a gente pede para que não desista na primeira, que logo ali adiante venha a recompensa, né? E aqueles que estão persistindo e investindo, estão ganhando um dinheiro.
apesar do momento ser ruim, mas ali adiante ele vai melhorar. Então, é momento de buscar informação. Diz que é na crise que se cresce, de buscar informação nos escritórios da Emater, no seu técnico de confiança. Então, estudar, buscar informação, não deixar de fazer os investimentos básicos, não deixar o animal passar fome ou necessidade de qualquer tipo, porque os prejuízos vêm, manter a mesma forma de produção, superar essa crise, buscar reduzir custos o máximo possível, otimizar a propriedade ao máximo, aumentar a qualidade e a escala de produção. É uma tendência de se ganhar menos por litro de leite produzido. Então, buscar produzir mais. E quem tem condições de investir em irrigação, armazenagem e, por que não, na robótica, já falo de produtores maiores, é claro, não é para todos, mas quem tem essa condição, a partir de 60 vacas, dizem os especialistas, os fabricantes, que já é viável, é uma boa possibilidade. E quem puder trabalhar em mais de 2 ou 3 pessoas para que haja folgas semanais, a gente insiste nisso, que o produtor de leite também merece férias. Então, planejar isso, né, que é uma atividade, repito, penosa, trabalhosa, de paixão. Tem que ter vocação para ser produtor de leite. Mas ela também, se bem trabalhada, bem planejada, bem estudada, em anos normais, ela ainda é uma das melhores atividades econômicas que nós dispomos na região do Alto Uruguai. Ela ainda fornece bons lucros e dá, sim, para manter as famílias com alta qualidade de vida, bons carros, boas casas e dinheiro no bolso. Com certeza, organização, planejamento e, como você disse, contar aí com o suporte de todos os profissionais da Emater, né, Vilmar, que estão aí à disposição. Gostaria de agradecer novamente, Vilmar. Nós conversamos então com o Vilmar Fuscalso, que é aqui do Escritório Regional da Emater, doutor em ecossistemas e que veio trazer dicas importantes a todos os produtores. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, boa noite a você e a todos que nos assistem. Desse modo, nós encerramos, então, o Bom Dia Entrevista. Você pode conferir esse e outros programas aqui na página do Facebook do Jornal e TV Bom Dia.